Bom, eu quero saber se você aí pensou bastante e tem alguma pergunta para fazer nesta oportunidade. Certamente surgem muitas interrogações quando nós falamos de algumas coisas. E eu tenho clamado a Deus para aprender um pouco mais, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus não nos deu um limite, né? Se nós clamarmos, Ele vai responder. E se Ele responde, a gente sempre aprende alguma coisa. Então é uma questão de nós entendermos isso e não nos limitarmos. Por exemplo, eu conheci pessoas que a sua morte espiritual se deu justamente por terem alcançado o pastorado. Ora, como assim? Porque veja, existe uma estrada para a pessoa seguir até que ela chegue ao pastorado, por exemplo. Mas tem pessoas que acham que o pastorado é um limite máximo dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Não, meu irmão, no Evangelho de Jesus Cristo não existe limite máximo. Não existe. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele é infinito. Ele é insondável, inescrutável. Então, se é assim, eu tenho sempre o que aprender. Mas as pessoas acharam que o Evangelho de Jesus Cristo poderia ser esquadrinhado por títulos. Aquele é o presbítero, aquele é o diácono, aquele é o pastor. Quem é o nível máximo da igreja? É o pastor. Não, meu irmão, o nível máximo da igreja é Deus nas suas operações, é o Espírito Santo. Então, como pessoas morreram após alcançarem o pastorado? Porque caminhou, eram obreiros, eu quero ser um pastor, eu vou me dedicar, eu vou buscar, E de alguma maneira muitos chegaram lá, mas quando chegaram lá, disseram que não há mais nada a ser conquistado. Eu conquistei o nível máximo. Eu sou um pastor. Não existe nível máximo para mim enquanto eu viver sobre a terra. Se Deus achar que tem condições de contar comigo para dadas situações, Ele vai me empurrando cada vez mais aonde Ele quer. Deus tem todo um sistema para destronar. Você acha que Deus não tem uma palavra contra os militares? Não contra os militares, contra o sistema militar. Não é contra o militar. Deus não guerreia contra pessoas. Deus guerreia contra sistemas, abrindo entendimento e libertando pessoas, né? Você acha que Deus não tem uma palavra contra o sistema judiciário? Você acha que Deus não tem uma palavra sobre os médicos? Eu te diria, dentre os grandes mercenários de uma nação, você não inclui os médicos, não? Onde já se viu isso? Você chegar com um filho nos braços dentro de uma clínica, aonde você está acostumado a se consultar ali, e um dia você chega e a atendente diz assim, o seu plano foi cancelado. Caramba, mas meu filho está aqui numa situação difícil. Sinto muito, seu plano foi cancelado. Não, deixa eu falar com o doutor aí. Ele não pode lhe atender. Não, mas ele tem que me atender. Insistiu, vai lá e atende. Não podemos atender porque não tem seu plano, procura outro médico. Isso não se chama mercenarismo, barato e desgraçado? Uma vida não tem valor. O que tem valor é o preço de uma consulta de R$50. Você acha que Deus não tem nada para dizer sobre isso? Você acha que Deus não tem nada para dizer sobre um sistema? O delegado Henrique Pessoa, que foi pego pela Polícia Federal numa investigação em que recebia, parece, R$18 mil por semana. Eu esqueci o valor exato agora, alguma coisa com 8, que ele recebia por semana aí, ou por mês do jogo do bicho. Pegaram, viram que realmente ele estava metido com a coisa. Cadê ele?
mudou para Macaé, né? Maricá. Transferiram ele para Maricá. Simplesmente isso. E lá ele continua dirigindo o Jogo do Bicho lá de Maricá. Ora, não tinha que ser expulso? Os juízes não estão decretando a prisão dos contraventores do Jogo do Bicho? E por que não decretaram a prisão do Henrique Pessoa, o delegado? Eu conheço aqui no bairro de Santo Cristo várias pessoas que foram presas porque são escreventes do Jogo do Bicho. Até um parente meu distante aí, que perdeu o emprego, mal sabe ler e escrever, não tem nenhuma formação, caiu para escrever Jogo de Bicho. Até ele foi preso, ficou meses dentro da cadeia. O juiz decretou a prisão dele. A PM prendeu o cara. Todo mundo prendeu o cara. Não estou dizendo que está errado de prender, não. Estou dizendo que prendeu. Agora, uma turma está decretando prisão. Juízes estão assinando prisão. Ué, e por que o delegado não foi preso? Por que ele foi transferido? Se ele não tinha nada para temer, por que tiraram ele de uma delegacia e botaram em outra? Você acha que Deus não tem ninguém? Você acha que Deus não tem nenhuma palavra a respeito disso? Agora, ele só pode mexer, né, em certas coisas se ele achar pessoas com coragem para mexer em certas coisas. Então Deus tem uma obra muito grande com todos nós. Agora, pessoas chegam a um pastorado, aí ali viram mercenários vivendo de dízimos e ofertas e mão de obra e ajuda de todo mundo e tal. E tem pastor por aí que deve fortunas à igreja, pede 1.000 a um irmão, 2.000 a outro, 3.000 a outro, 6.000 a outro, numa promessa de que vou pagar, não paga nunca, eu conheço, e põe casos aí nisso. Então, irmão, entenda que não há limites para o serviço de Jesus Cristo. O limite ao serviço de Jesus Cristo está relacionado à nossa incapacidade. Porque se nós crescermos e entendermos, ele terá sempre coisas grandes, firmes e novas a realizar. Então, não há limites. Então, aí, diante do que você tem ouvido, das coisas que você tem meditado, quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma discordância. Ninguém tem? Todo mundo sabendo muito? Todo mundo concordando comigo? Vê lá, irmão, não vai sair para dizer lá fora, não, eu não concordo com aquilo, não concorde logo aqui. Amém, irmão? De repente você pode aprender uma lição, ou quem sabe eu não posso aprender uma. É uma pergunta do Marcos. Pastor, por que os chamados escolhidos são exclusivamente o povo judeu? Não me aclaro com isso. O senhor pode me esclarecer? Eles são escolhidos por causa de uma eleição, um apontamento que Deus fez a Abraão, que era Abrão, depois passou a se chamar Abraão, né? Então, Deus escolheu Abraão e escolheu a sua linhagem, por isso eles são chamados escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, o mundo inteiro é chamado, poucos são os escolhidos. Dá para considerar isso aí por vários fatores, inclusive nessa questão de linhagem abraâmica, né? Agora, Deus chama Abraão, não sei lá por que motivo, especificamente, historiadores falam tantas coisas, mas Abraão fazia parte de confecção de ídolos, seu pai era dono de uma fábrica de ídolos, dizem os historiadores, eu não sou historiador, eu apenas leio os livros, mas de alguma maneira Deus se manifestou a Abraão, Deus viu alguma coisa em Abraão e se manifestou a ele. Então, todos os descendentes de Abraão são chamados escolhidos, tá? Agora, irmãos, essas coisas
elas podem ser esclarecidas nos nossos seminários que estão lá em www.seminario1.com. Eu não posso ficar me detendo muito a essas coisas, porque senão a gente não caminha, né? Quando eu trago aqui algum tema, alguma situação, nós queremos caminhar dentro disso aqui, que é isso que vai gerar muito mais do nosso crescimento espiritual, tirar as dúvidas. Então, quando alguém tiver dúvidas, estude, tem que estudar, tá? Esses dias, me permita falar, o irmão Afonso, né, tem frequentado aí um lugar onde ele está fazendo um determinado curso, e ele já teve confronto com 2 pessoas que estão se formando em advogados. Você está pensando que é fácil contender com um advogado? Camarada se acha tal, pessoas que estão fazendo curso de advocacia, que trabalham dentro do fórum, que lidam com juízes, etc, etc, se acham todos cheios da verdade. Eu tenho dito nesse ministério, que restauração não existe preguiça. Se tem preguiça, não faz parte da restauração. Tem que cair para dentro do conteúdo que nós já temos aí organizado e tem que estudar. Quem não estuda está se iludindo, não faz parte da restauração. Porque quando surgir a situação, vai se calar. E quem se cala não dá testemunho. E quem não dá testemunho está fora do projeto de Deus. Restauração é para sábios, instruídos, pessoas com vontade de ler, de orar, de meditar, porque você vai precisar de calar o mundo lá fora, senão você não é restaurador. Restaurador é aquele que aqui está o globo terrestre, o restaurador está lá, ó, muito acima de todo o globo terrestre. Qualquer um que questionar qualquer assunto, seja química, física, matemática, biologia, a origem da vida, o fim dela, o intermediário, você como restaurador, é você que vai ter a palavra e todo mundo vai se calar. Tem que ser assim, tá? Então o irmão teve aí confronto com dois protótipos de advogados, desejosos de se tornarem outras coisas, e saiu vencedor. As pessoas se iram, as pessoas explodem. Por quê? A semelhança do que aconteceu com Estevão. Não podiam contender, rangiam os dentes e tapavam os ouvidos. Por quê? Porque Estevão discorreu a grandeza da revelação divina. Tem que ser assim, né? Então eu não vou responder perguntas de seminários passados fora do contexto. Não vou. Por quê? Porque as pessoas precisam estudar. Se não estuda, não vai ter parte na restauração. Você não pode se calar para ninguém. Se um policial parar para te questionar, você tem que calar ele. Se um juiz parar para te questionar, você tem que calar ele. Se um advogado, se um delegado, se um militar da Marinha, Exército, Aeronáutica, quem for, você tem que calá-lo. Como? Com palavras. Você tem que mostrar que os argumentos dele para você não têm fundamento e que os seus são bem mais fortes. Restauração é isso. Não é à toa que nós temos fundado uma biblioteca com milhares de reais em livros. Eu não fiz isso para enfeite. Eu fiz isso porque eu sei que isso tem que existir. Tá ok? E outra coisa, nós colocamos tudo lá na internet. Mesmo quem eu não posso ir lá estudar, tá. Nós não temos os conteúdos do livro na internet. É praticamente impossível para nós e até proibido. Nós não podemos colocar os conteúdos dos livros na internet. Ainda que tenhamos scanner e tudo mais, não podemos fazer isso. Vamos ter outros problemas, direito autoral, e nós temos que respeitar algumas coisas, né? Então, mas o que temos lá em áudios, em vídeos, quem quiser estudar as nossas apostilas, o seminário 1, 2, 3, 4, vai se tornar um sábio. E não vai se calar para ninguém. Mas quem não estudar, não vai ter argumento. E vai acabar até concordando com as visões lá de fora. Alguém tem perguntas aqui? Pastor, o senhor concordaria que a igreja de hoje está reconhecendo menos a autoridade do sacerdote, do sumo sacerdote, do pastor, que a igreja, como no passado? Porque Arão, ele foi até Moisés
e pediu que intercedesse por Miriam e reconheceu que eles pecaram indo contra a autoridade que Moisés tinha. E a igreja de hoje? Muitas vezes não está fazendo o mesmo? Sim, a Bíblia diz: não há nada novo debaixo desse céu aí, né? Não tem nada novo, as histórias vão se repetindo. Então, essa intercessão de Moisés, ela ainda está relacionada com a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, em que Jesus é considerado o grande intercessor, né? Inclusive, né, parece João capítulo 17, temos a oração que nós chamamos de oração sacerdotal do Senhor Jesus. Muitos chamam aquela oração de oração sacerdotal, porque Jesus é um intercessor. Moisés faz o mesmo papel. E ele não faz aqui só nesse caso, com Miriam, ele faz também numa hora em que Deus diz assim: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou destruir esse povo. Lembra do episódio? E Moisés coloca o rosto em terra: não, Deus, não, e todo mundo vai dizer que tu não foi capaz, imagina, não foi capaz de colocar esse povo na terra prometida. Não, Moisés, eu vou acabar com esse povo e de você eu farei uma nova nação. Moisés poderia simplesmente ter se calado e dito assim: ficar na dele, e deixava Deus destruir o povo, e dele sairia uma nova nação. Ele poderia ter feito isso, mas com o papel do intercessor, ele não faz isso, ele vai e intercede. Ele não sente alegria em ver Deus destruir os rebeldes. Se Deus disse que ia destruir, é porque Deus viu que estavam dignos de culpa. A coisa é tão séria que Deus diz assim: então tá bom, eu não vou destruir esse povo, mas também tem o seguinte: eu não ando mais no meio deles. É um povo contaminado, eu não ando mais no meio deles. Deus nunca andou no meio da imundície, da falta de santidade, do engano, da balança enganosa, do ludibriar o seu próximo, do ser falso com o seu semelhante. Deus nunca andou no meio desse negócio. Aí Deus disse assim: Moisés, então tá bom, eu vou ouvir a tua intercessão. E como não ouviria? E como não ouviria se a posição de Moisés é uma posição que, caramba, quem antes dele? Quem depois? Uma posição incrível. Como Deus não ouviria aquele homem? Tudo bem, Moisés, eu vou te ouvir, mas também, tá certo, eu também tenho meus critérios. Não ando mais no meio desse povo. Eu vou enviar o meu anjo, e tem mais: não provoque a ira a ele, porque ele não terá misericórdia, né? Então, essa intercessão, ela é uma realidade. O povo pisa na bola, e quando tem uma intercessão, o povo prospera. Vou botar esse prospera entre aspas, né? O povo prospera, caminha, vai seguindo, mas nem sempre tem uma intercessão. Nem sempre tem uma intercessão. Isso é fato também. Nem todo mundo é Moisés. Nem todo mundo é aquele camarada manso, tranquilo, botou o rosto em terra: não, Deus, não destrua esse povo. Se tu vai destruir esse povo, o que ele faz? Destrói a mim também. Destrói a mim também, eu quero ser destruído junto com esse povo. Nem todo mundo é Moisés, irmão. E é por isso que eu prefiro ficar com a humildade e a boca fechada. Porque boca fechada não só não entra mosca, como não sai besteira. Boca fechada só não entra mosca, como também não sai besteira. Então, não sei se era exatamente isso que a irmã estava falando. Se não for, a irmã pode questionar ainda mais, né? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Aqui, ó, temos uma pergunta.
É uma pergunta do Rodrigues. O que significa exatamente o ser fiel em toda a casa de Israel, para com o que foi dito a Moisés? Ser fiel em toda a casa significa ter princípios na regra de Deus, princípios que para aquela pessoa é inviolável, sabe? Inviolável. Ela vai morrer, mas ela não vai abrir mão de nenhum detalhe daquilo que ela sabe ser uma verdade divina. Ou seja, Deus está dizendo assim, Arão e Miriam não são assim. Quer uma prova? Moisés subiu o monte. Moisés morreu. Arão, faz-nos um bezerro. Não, eu não vou fazer bezerro para vocês não. Que isso? De jeito nenhum. Não, Arão. E o povo pressionou Arão e ele demonstrou que ele não era tão fiel. Ele fez o bezerro de ouro. Se fosse Moisés, morreria na ponta de uma lança, mas não faria um bezerro de ouro. Isto é o ser fiel em toda a casa, é não abrir mão daquilo que você sabe que é um preceito de Deus. Não abre mão, você não lida com ninguém com traição, com engano, com meias palavras. O teu irmão, você trata ele com valor, você não trata ele com uma capa, com uma falsidade, com um engano. Você não dá a paz do Senhor e mais na frente tomara que tu morra. Não existe isso. Você é fiel nos princípios e conceitos de Deus. Seu coração é puro, não é contaminado. Então, Arão fez o bezerro de ouro, mas Moisés não faria. Mas o povo me pressionou, eu temi o povo, eu achei que eles fossem me matar. Se fosse Moisés, morreria, mas não faria o bezerro de ouro. Muita gente não é manifesto a sua infidelidade porque ainda não chegou a certos níveis. Mas tem muita gente que, se for pressionada, vai pular fora. Muita gente, se for pressionada, não vai resistir. Ora, quando nós fomos presos, não teve isso aqui? Quando nós fomos presos, tem pessoa que nunca mais apareceu na igreja. Sumiu. Pessoas que tinham até chamado ministerial, e tem mais. 2 ou 3 meses depois que eu saí da prisão, pessoas dessas que tinham fugido, né? Eu vou até considerar fugido, passaram aí em frente para ver se a igreja estava funcionando mesmo. Passaram aí em frente. Foi visto. Pessoas que moram longe, passando aí em frente só para ver se a igreja estava funcionando. E viram que estava, a pleno vapor e muito mais do que antes. Então, irmão, ser fiel em toda a casa é uma coisa muito séria. Na hora de varrer o chão, Moisés seria impecável. Ficou um cisquinho ali, eu volto, pego ele. É fiel. Caramba, aquilo ali está por fazer, não tem ninguém para fazer? Eu faço. Aquilo ali é um risco. Caramba, Moisés está lá com 80 anos de idade, 90 anos de idade, eu não posso me pendurar ali, mas eu vou me pendurar, eu vou fazer. O cara não vê limite para servir a Deus. Ele é fiel. Fidelidade é um conceito muito forte. Para Deus dizer, é fiel em toda a minha casa, significa que em todos os aspectos, tudo que fosse necessário realizar dentro dos conceitos de Deus, dentro do arraial de Deus, Moisés era um camarada com quem Deus poderia contar para qualquer coisa. Ao passo que Miriam e Arão, Deus não podia contar para qualquer coisa. Eles não eram fiéis em toda a casa de Deus. Eles não poderiam de forma alguma guiar o povo de Deus. Por quê? Porque não eram fiéis. Moisés é um cara que está disposto até a morrer pelo aquele povo, porque entende que aquele povo é a herança do Senhor. E mesmo quando Deus diz, vou destruir esse povo, vou levantar um novo, ele diz, não, então me destrói também. É ser fiel demais. Temos mais? É uma pergunta do Rômulo de Santa Catarina. Pastor, o sacerdote é maior, o profeta menor. Gostaria muito que o pastor falasse sobre ministérios como o de Moisés e Elias, João Batista e Pedro. Eles são restauradores apenas ou algo a mais? E onde se encaixa Jeremias?
E a lei que se aplica ao povo não é a mesma que é para eles? Isto é correto? Isto é correto. A lei que se aplica a eles não é a mesma que é para o povo. Muita gente, não somos todos iguais perante o sangue de Cristo, mas não somos iguais na nossa fé e no que alcançamos com Deus. Sem dúvida. Né? Agora, aí ele falou, o Rômulo quase que ele fala todos os personagens da Bíblia, né? Me deixou até com inveja. Preciso decorar um pouco mais. Cada personagem que ele falou tem a sua particularidade dentro daquilo que nós conhecemos como dispensação, né? Moisés e Elias não viveram na mesma era. Jeremias e esses tantos outros que ele mencionou aí, Pedro e etc., cada um no seu tempo cumprindo o seu papel dentro dos projetos de Deus. Então, nós temos que olhar a vida deles separadamente. Agora, nós vemos que eles acabam conquistando coisas que, embora em dispensações diferentes, vai gerar um projeto de Deus semelhante, porque nós vemos, por exemplo, Moisés e Elias lá juntinhos no Monte da Transfiguração, em posições semelhantes, ou diria iguais, mas em coisas que foram conquistadas em dispensações diferentes. Eu te pergunto, Elias soterrou algum inimigo no Mar Vermelho? Elias libertou um povo do cativeiro, à semelhança do que Moisés fez no Egito? Se você olhar, embora em dispensações diferentes, você vai encontrar coisas semelhantes. Moisés foi ao Egito e fez o que fez. Tá, mas Elias encarou toda uma nação para levar o povo para o Monte Horebe. Monte Carmelo. Monte Carmelo. Dizem os historiadores que Carmelo, Horebe e um outro nome aí é o mesmo, mas sei lá, deixa isso com eles. Então, Elias no Monte Carmelo não proclamou uma libertação? Quando mandou matar os 450 profetas de Baal, aquilo não foi uma libertação? Israel não estava subjugado àqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel? Foi um tipo de libertação. Moisés precisou de muita coragem para ir diante de Faraó. E Elias não precisou, não? Então, dispensações diferentes, operações de forma diferente, mas objetivos que acabam sendo iguais. Então, qual vai ser a posição? A mesma, Moisés e Elias lá juntinhos. Então, tantas outras coisas nós vamos encontrar. Por exemplo, Pedro. O que Pedro fez? A disposição que Pedro teve. Se nós olharmos detalhadamente, a que isso vai se assemelhar? Conforme o que nós acharmos semelhante aos outros homens já do passado, nós vamos um dia lá na glória ver. Uma suposição, né? Moisés, Elias e Pedro. Se Deus considerar que pôde usar Pedro à semelhança de Moisés e de Elias, aí o critério, o julgamento é para Deus, né? Agora, ele falou, pessoas com a lei, né, se aplicando de formas diferentes. Quem da nação de Israel poderia pegar uma mulher de um povo estranho? Na época de um homem chamado Neemias, não foi isso? Na época de Neemias, o povo casou com mulheres estranhas e tiveram filhos. Neemias falou assim, vocês estão perdidos, não é nada disso, está tudo errado, cadê a lei do Senhor? O que nós faremos? Despede a mulher e os filhos, manda eles embora para a terra deles. O povo fez isso. Olha ao ponto que chegou, ali já tinha crianças pequenas, adolescentes, e famílias foram desfeitas, porque eles não podiam ter pegado aquelas mulheres de outros povos e ter filhos com elas. Contrariaram a lei do Senhor. Olha o ponto que a coisa teve que chegar. Você acha que isso foi fácil? Para um pai que ama a sua esposa, um marido que ama a sua esposa, que já tem seu filho nos braços, com 2, 3, 4, 5 anos, foi tão fácil assim despedir? Mas teve que despedir. E, no entanto, vem Moisés e casa com a mulher cuxita.
E quando alguém fala contra Moisés e a sua esposa, experimenta a espada do Senhor. A lei é diferente, sim. Davi era digno de morte, mas não morreu. E não pediu para não morrer. Nem pediu para não morrer. Esse homem é digno de morte. Esse homem é você. Mas Deus não vai te matar. Ele vai traspassar o teu pecado. Mas Davi nem intercedeu pela vida dele. Já estava decretado em Deus que Davi não morreria. E se fosse outro? Quando Davi contou o censo, caiu 70.000 do povo. É muita gente para morrer. 70.000. E Davi? Nenhum arranhão. Eis a realidade, que nós aceitemos ou não, que Deus julga diferente quem tenha alcançado o seu coração de alguma maneira, porque para alcançar a posição de Moisés, alcançar a posição de Davi, alcançar a posição de Pedro, alcançar a posição de Elias, preços muito altos tiveram que ser pagos. Deus considera num homem não só o seu posicionamento, toda a sua estrada. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que Deus traz em memória os atos de uma pessoa, sejam eles bons ou sejam eles maus. Sejam eles bons ou sejam eles maus. Olha na Bíblia, quando Deus diz assim, olha, quando a nação de Israel está estabelecida, diz, vocês não terão amizade, não terão negócio, não terão misericórdia do povo tal. É mesmo, Senhor, por quê? Porque quando vocês saíram do Egito, eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água. Olha como Deus traz à memória os atos maus e não traria os bons. Ele seria injusto, né? Então, eis parte de uma grande e poderosa realidade. Pastor, Deus só conta com aquele que alcança um ministério e a salvação? Meu irmão, ministério todos nós temos a partir do momento que nos convertemos. Houve uma conversão, opa, eu alcancei um ministério. Né? A partir da conversão tem um ministério. Eu já posso falar alguma coisa para alguém, porque se eu me converti, significa que eu tive entendimento de alguma coisa da palavra. Não estou entendendo tantas coisas ainda. A minha mente está se abrindo, o Espírito Santo está me ministrando. Então, a partir do momento da conversão, eu já tenho entendimento de alguma coisa. Senão não existe conversão. Eu tenho que ter entendido alguma coisa para que eu possa ter me convertido. Se eu me converti e tenho algum entendimento, opa, eu já tenho um ministério. Eu já posso ser uma testemunha de Cristo sobre alguns aspectos e alguns segmentos de situações que vão surgir. Agora eu vou caminhar. Então, Deus conta com todos nós, né? Deus conta. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem na igreja, e às vezes elas aprendem isso até sozinhas, mesmo sem ninguém pregar, elas sentem isso, é uma coisa bem incrível. Uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem quando se convertem é dar o dízimo. É uma coisa tão automática que chega a ser engraçado. Se uma pessoa dá o dízimo, Deus não está contando com essa pessoa? Se uma pessoa descobriu o Deus verdadeiro e sabe e começa a orar, Deus não está contando com essa pessoa? Deus não usa o dinheiro de uma pessoa para comprar instrumentos, para pagar conta, para pagar água, para comprar computador, para gravar, para comprar CD, eu sei lá, para fazer tantas coisas, comprar uma filmadora, comprar tripé, uma mesa de som, equalizador, é tanta coisa que tem para se comprar dentro de uma igreja, pagar uma energia elétrica de R$200 por mês, e olha que nós usamos pouco, hein? Então, Deus não conta com o dinheiro, Deus não conta com as orações, Deus conta. Então, o que é alcançar um ministério? Alcançar um ministério é a partir do momento que você crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador que morreu pelos teus pecados. A partir daí, meu irmão, você já é um instrumento de Deus. Mas, alguém aqui? Perguntas? Não? Então vamos encerrar? Vamos agradecer ao Senhor único e soberano.